Quando um cientista elabora uma hipótese e vai desenvolver a pesquisa dele em torno dessa hipótese, ele pode encontrar aquilo que a gente chama de resultados positivos ou resultados negativos. Um resultado positivo é quando esse pesquisador, ao longo do trabalho dele, consegue evidências suficientes para afirmar que a hipótese dele estava correta. E esse é o resultado que todo pesquisador quer. O resultado negativo é quando, ao longo desse trabalho, ou ele não consegue juntar evidências suficientes para sustentar a hipótese dele, ou ele consegue evidências suficientes para rejeitar a hipótese inicial dele. Esse tipo de resultado não costuma ser algo que o pesquisador comemora, porque é um trabalho de anos que você teve para descobrir depois que a sua hipótese estava incorreta. Mas os resultados negativos são importantíssimos para a ciência e em alguns momentos até mais importantes do que resultados positivos. E foi uma série de resultados negativos que revolucionou completamente a nossa visão do universo no início do século XX. Vamos conversar um bocadinho? Nos últimos tempos, a grande notícia científica que correu o mundo foi a descoberta, detecção, no caso, de ondas gravitacionais. Eu, inclusive, tenho uma série de vídeos aí no canal, tem uma playlist lá para quem quiser ver. Só que ondas gravitacionais são apenas um tipo de onda que a gente conhece. Você consegue pensar agora em outras ondas? A onda dos oceanos, a onda que uma gota provoca na superfície de água quando ela cai, a onda que você pode provocar numa corda, a onda se propagando na corda de um violão. Esses são 4 excelentes exemplos do que é uma onda. Mas se você não lembra das suas aulas de física, provavelmente você não pensa em 2 exemplos de onda que também são importantes para nós: o som e a luz. Intuitivamente é um pouco difícil pensar no som e na luz como ondas. Mas por que isso acontece? Bom, vamos pensar um pouco. O que essas 4 ondas têm em comum? Fora aquelas propriedades que a gente determinou que são propriedades de uma onda, todas elas têm um meio de propagação que você consegue enxergar. Uma onda, até onde a gente sempre soube, é uma perturbação em algum meio elástico. O meio elástico é todo meio que pode sofrer um tipo de deformação. Por exemplo, esse estojo aqui, para vocês não falarem que eu só uso meu controle remoto como exemplo, falando a grosso modo, ele não é um meio elástico, porque se eu fizer isso aqui, eu não consigo causar uma perturbação nessa superfície que vai se espalhar aqui. Agora, esse fone de ouvido aqui, esse fio, ele é um meio elástico, porque se eu bater o dedo aqui, você percebe que essa perturbação vai se propagando aqui. Claro que aqui ela é muito pequenininha, mas está se espalhando, tá vendo? Mexe com a estrutura inteira. Nesses exemplos que eu dei aqui, 2 meios de propagação são a água, no caso do oceano e também da superfície de água. Um outro meio de propagação é a corda ou um barbante. E por último, a corda do violão. E ali você consegue nitidamente ver a onda se propagando. Você consegue ver essa perturbação que saiu de um lugar se propagando por todo o resto do meio. No caso do oceano, são vários eventos que podem causar essa perturbação: ventos simples, tempestades e furacões em alto mar, o movimento de placas tectônicas embaixo do oceano, a queda de pedras imensas em épocas de abalos sísmicos e vários outros eventos naturais podem causar essa perturbação na superfície da água do oceano. No caso da água parada, a gota, quando vai cair, faz esse movimento lindo que a gente chama de coalescência em cascata, e é essa queda da gota que provoca as perturbações na superfície da água. No barbante e também no violão, tem uma mão ou um dedo ali que é quem vai provocar essa perturbação nesse meio. Agora, bastante atenção em uma coisa: quando você bate na corda do violão, todo mundo vai concordar comigo aqui que a corda não andou. Cada pedacinho da corda do violão continua no mesmo lugar que ele estava, na direção do braço. Só o que acontece é que esses pedaços vão vibrar na direção em que você bateu. A mesma coisa que vale para a água. Não tem moléculas de água se deslocando de um lado para o outro. A onda é meramente moléculas que foram perturbadas, transmitindo essa perturbação para a próxima e assim por diante. Ou seja, a onda é esse movimento repetitivo, essa perturbação sendo propagada no meio. Nesses exemplos que eu te dei aqui, você tem uma visão clara do meio de propagação e também das características daquilo que a gente chama de onda. Você enxerga a amplitude, o comprimento de onda, o período, ainda que você nem conheça esses nomes que a gente usa na física. E o som, no nosso dia a dia, assim como todas essas outras ondas aí, é uma propagação em um meio elástico, que no caso é a nossa atmosfera. Mas o som também se propaga na água e em qualquer outro meio que seja elástico. E, em teoria, todo meio possui um grau de elasticidade, mas não vamos nos preocupar com isso aqui. Vamos pensar em meios mais simples de acontecer essa transmissão, como por exemplo a água, o ar e outros meios desse tipo. É por isso que quando você está dentro da piscina, você consegue ouvir um tipo de barulho. O seu cérebro já não consegue processar essa informação tão bem quanto ele processa do lado de fora, mas o som está se propagando ali na piscina também, na água da piscina. Mas no nosso dia a dia, ele é essa deformação na estrutura da atmosfera. Quando você fala, o que você está causando... Estão ouvindo isso?
Quando você fala, o que você está fazendo é provocar uma mudança na pressão na atmosfera através desse instrumento que você tem aqui de onde sai a sua voz. Você muda as características dessa pressão, dessa onda que você está provocando, usando a sua boca, seus lábios, seu dente, sua língua. E com isso você forma um padrão final que vai se espalhar pela atmosfera em todas as direções. E quanto mais forte for essa pressão que você fizer, quanto mais ar você soltar e quanto mais força você colocar para fazer essa pressão, mais alto vai ser o som e mais longe ele vai chegar. E é por isso que gritar muito pode te deixar rouco. Você está fazendo uma força muito grande com as suas cordas vocais, creio eu. Não sei exatamente qual é o instrumento aqui biológico que a gente usa, mas eu acho que são as cordas vocais. Agora, o som demora um certo tempo para percorrer a distância da sua boca até a pessoa que vai te ouvir, por exemplo. Só que é um tempo muito curto, porque a velocidade do som no ar é de cerca de 340 metros por segundo. Ou seja, se você soar um alarme alto o suficiente, ele vai levar 3 segundos para chegar numa pessoa que está a 1 quilômetro de distância. Então isso é muito rápido, não tem como a gente perceber isso no dia a dia. E essa velocidade com que ele se propaga depende do meio onde ele está se propagando. 340 metros por segundo é a propagação dele no ar, mas na água você vai encontrar um valor diferente e em outros meios elásticos você vai encontrar um outro valor diferente. Esse valor de velocidade depende das características do meio onde o som está se propagando. Da mesma forma, no final do século XIX e início do século XX, os cientistas pensavam que, como a luz também é uma onda, ela tem todas as características de uma onda, a gente tem uma equação de onda que descreve a propagação da luz, então a luz também é uma propagação em um meio elástico, é uma perturbação sendo feita em um certo meio elástico. E isso faz todo sentido considerando aquilo que eu falei aqui para você sobre ondas. Inclusive os fatos que já mostravam que a luz era uma onda eletromagnética. A gente tinha as equações de Maxwell que já estavam mostrando isso e vários experimentos que estavam cada vez mais dando base para as equações de Maxwell. E nessa equação de onda que descrevia a propagação da luz, tinha um termo que, ao que tudo indicava, representava as características desse meio elástico que a comunidade científica da época chamou de éter luminífero, que seria um meio que percorre o universo e a luz é uma perturbação sendo propagada por esse éter. Isso faz sentido se você pensa no seguinte: o som é uma onda que se propaga aqui no ar, que é um meio elástico. Da mesma forma, a gente recebe aqui luz vinda de outras estrelas. A gente não recebe som vindo de outras estrelas, porque a nossa atmosfera termina aqui ao redor da Terra, então o som não passa dali. Da mesma forma, o som não tem como viajar ali no vácuo. Mas como a gente recebe luz vinda de outras estrelas, então o éter seria esse meio que percorre todo o universo e a luz que está chegando na gente são perturbações feitas nesse éter. Se a física clássica estiver correta, é isso que o bom senso espera. Agora, como é que a gente pode então detectar esse éter luminífero? Para isso, pensa comigo num exemplo aqui. Suponha que você está lá parado no chão, numa pista de decolagem de um avião. Você tem ali uma atmosfera em repouso. Atmosfera em repouso, no caso, eu estou falando que não tem vento, ok? Não estou falando de propriedades das moléculas antes que alguém comente isso aí. Vamos pensar só na atmosfera como um todo e ela não tem vento. Então essa atmosfera está em repouso. Um avião agora levanta voo e estabelece um voo a 100 metros por segundo. Esse é um avião super rápido. Quando ele está voando, acontecem 2 estalos. Um na proa dele, que é a parte da frente, e outro na popa dele, que é a parte de trás. E essas duas partes estão na mesma distância quando você conta a partir do meio do avião. Você agora quer ver qual que é a velocidade de cada um desses sons para chegar até o meio do avião. Então é o seguinte: o estalo que aconteceu na proa vai se propagar no ar a 340 metros por segundo. Só que ele vai chegar no meio do avião vindo pela direção contrária ao voo. Então, com as transformações de Galileu, o que a gente vai encontrar é o seguinte: como ele está andando a 340 metros por segundo na direção contrária ao voo, ele vai ter, para esse meio do avião, 440 metros por segundo. Agora, o som que sai da popa, como ele está indo na mesma direção do avião, ele vai ter que percorrer uma distância um pouco maior. Então, usando as transformações de Galileu novamente aqui, a gente vai encontrar que ele tem uma velocidade de 240 metros por segundo. Ou seja, em sentidos opostos, o som está se propagando com velocidades diferentes. Isso aí é o que a gente chama de vento de proa e vento de popa. Esse vento de proa e vento de popa tem a capacidade de modificar a velocidade de propagação de uma onda. Então, se a Terra está se movendo dentro do éter luminífero, a gente consegue medir esse vento de proa e vento de popa aí no éter. Então seria o vento de éter. Bastaria a gente usar esse mesmo tipo de medição. Em uma direção a luz vai ter que ter uma velocidade e em outra direção a luz vai ter que ter outra velocidade. E essa velocidade vai ter que ir mudando ao longo do tempo, visto que a Terra tem um movimento de translação e de rotação. Da mesma forma que o avião está viajando numa direção dentro da atmosfera e aí você vai experimentar esse efeito do vento de proa e vento de popa, aqui também, se a Terra está viajando dentro do éter, a luz vai ter que experimentar esse vento de proa e esse vento de popa, ok? O problema é que já na época a gente já tinha calculado a velocidade da luz e a gente sabia que ela era muito grande. Então era impossível, e até hoje é, construir um avião que chegue a uma velocidade próxima da luz
para a gente perceber essa diferença de um para o outro. Então era necessária uma forma mais elegante de medir esse vento de éter. Agora, se chegar numa velocidade tão alta com um avião seria muito difícil, medir padrões de interferência da luz era uma coisa que os físicos experimentais já estavam acostumadíssimos a fazer naquela época. Inclusive foi essa a forma como a gente descobriu que a luz é onda, que ela tem essas características de onda, que ela difrata, que ela refrata, que ela tem interferência. Então vários físicos da época desenvolveram um tipo de interferômetro. E o que ficou mais conhecido foi o que Michelson e Morley desenvolveram, porque ele era um interferômetro com braços de 11 metros de comprimento. Então era gigantesco. A ideia do aparato era simples. Você faz o mesmo feixe de luz ser dividido no meio do caminho em duas direções. O feixe de luz sai daqui, viaja até a metade para um espelho que vai deixar a parte da luz prosseguir e vai desviar a parte da luz numa direção perpendicular. E agora aqui nesses dois braços você vai ter a luz percorrendo em direções diferentes em relação ao éter. Se esse daqui estiver se movendo, vamos supor que o vento de éter esteja batendo para cá. Então esse daqui, quando ele estiver vindo para cá, ele vai estar andando junto com o vento de éter, então ele vai ter que ser mais rápido, igual o avião lá a gente mediu que era mais rápido a onda quando ela viaja junto com o vento que estava tendo na atmosfera, e quando ele voltasse ele estaria viajando contra o movimento do vento de éter, então ele teria que ter uma velocidade um pouco menor. Já esse daqui não, esse daqui teria a mesma velocidade. Se você pega o avião lá e os estalos estiverem vindo das asas, os dois estalos vão chegar ao mesmo tempo no centro. Quando eles se encontrarem de novo, você vai fazer essa luz incidir. Eu sempre esqueço essa palavra. Você vai fazer então agora esses dois feixes se encontrarem no anteparo, e ali você vai medir os padrões de interferência. E aí você pode perguntar, mas como que a gente vai saber em qual direção que o éter está se movendo? E esse é o ponto, a gente não vai saber. Era exatamente isso que Michelson e Morley e os outros físicos estavam tentando descobrir, como que a Terra se movia dentro do éter. O que a gente vai notar é que esse padrão de interferência final muda. Não importa quem está viajando por onde, a gente vai observar uma mudança aqui, e essa mudança a gente tem cálculos para dizer exatamente qual é a mudança que tem que acontecer e o que ela indica dependendo do que a gente encontrar ali. Basta então você encontrar uma mudança nesse padrão de interferência ao longo do tempo para fazer suas medições e pronto, você acabou de detectar o éter. Genial a ideia, certo? Genial demais da conta. E é por isso que a decepção de Michelson e Morley e dos outros físicos experimentais foi ainda maior quando eles não detectaram nenhuma mudança nesses padrões de interferência. Eles fizeram várias medições ao longo de várias estações diferentes, porque se em uma época a Terra está viajando assim na direção do éter, na outra estação ela está viajando em outra direção. Então eles mediram em várias épocas do ano, várias horas do dia, em vários tempos diferentes, e eles nunca detectaram nenhuma mudança nesse padrão de interferência. E o aparato experimental deles conseguia fazer uma medição muito maior do que era necessário para você fazer essa detecção. Então qualquer pequena mudançazinha que tivesse na velocidade da luz ali, eles iam conseguir medir com muita precisão. E além de tudo, o interferômetro deles, eles podiam girar, então eles também giraram várias vezes para ver se não era o fato de que estava numa direção errada, alguma coisa desse tipo. E mesmo quando girava o interferômetro, o padrão de interferência continuava sendo o mesmo. E como eu já disse, o experimento deles é o que entrou para a história porque era o mais rigoroso e o que tinha maior capacidade de medição ali. Mas muitos outros físicos experimentais nessa época também fizeram esse experimento com interferômetros e obtiveram os mesmos resultados negativos. Decepcionante, né? Pois é, esse foi um dos resultados negativos mais broxantes da história da física. E também um dos mais importantes. Porque aí só sobravam agora dois caminhos. A primeira seria que a Terra carrega o éter com ela. Isso ia ser muita forçação de barra só para manter viva essa ideia do éter que a gente queria. O segundo caminho, que era mais plausível, deixava uma coisa clara para a comunidade científica. Não existe éter nenhum. E se não existe um éter, é agora que as coisas complicam. Isso vai implicar o seguinte: ou o eletromagnetismo estava incorreto quando previa aquela velocidade de propagação da luz, e isso já era uma coisa que estava muito bem fundamentada, que todos os experimentos da época só estavam cada vez mais suportando as equações de Maxwell, ou que as transformações de Galileu estão erradas. Só que isso significa abrir mão das nossas concepções mais antigas do que é o tempo e do que é o espaço. E além disso, significa também abrir mão, de alguma forma, da física newtoniana, que já era super bem estabelecida por séculos e praticamente sagrada para a comunidade científica. Porque a física newtoniana toda está ligada a essa ideia de tempo e de espaço. Então mexer nisso exige muita coragem
e muita vontade de encontrar de fato o que acontece no mundo à nossa volta. E aí que entra Einstein com toda a coragem e honestidade dele, vontade de encontrar de fato o que está acontecendo, de saber como o universo se comporta e não só de defender as ideias que ele já tinha. É ele então que vai vir com essa proposta de que, já que não existe éter e nossos experimentos estão encontrando o mesmo resultado, a velocidade da luz é sempre a mesma. Então a partir daí ele vai lançar os postulados, né, os dois postulados, que a velocidade da luz é sempre a mesma e também que as leis da física são as mesmas, enfim. Eu vou falar melhor disso no vídeo de domingo. Mas essa história da busca pelo éter e esses resultados negativos mostram pra gente a importância não só de você encontrar resultados que confirmem as suas hipóteses, mas também ao longo dessas nossas tentativas encontrar resultados que mostrem pra gente qual é o caminho incorreto. Cada resultado negativo que você encontra na vida, cada projeto que dá errado, cada vez que uma tentativa sua para alguma coisa não funciona, não deve ser encarada só como uma decepção inútil. O importante é entender que cada fracasso desses é um resultado negativo. É uma informação que você coleta sobre como você não deve fazer as coisas. Para cada resultado negativo desse, você tem que tentar mudar alguma coisa em relação à tentativa anterior. O único problema é se, mesmo vendo que os seus métodos não estão funcionando, você continuar tentando do mesmo jeito, pensando do mesmo jeito, fazendo tudo do mesmo jeito. Aí sim, esses resultados negativos só estão servindo para te decepcionar e não para você se desenvolver. Muito obrigado a todos os apoiadores que tornam possível que eu faça aqui esses vídeos, tá? Se você quiser se tornar um apoiador, visite apoia.c/PrimataFalante. Me acompanhe nas redes sociais, não se esqueça de curtir esse vídeo porque ajuda na divulgação, se inscrever no Primata Falante e compartilhar os vídeos que você gostar para os seus amigos. Abraço pra vocês e até o próximo vídeo. E esse é o tipo de resultado que evidências suficientes que a onda no uma onda até a e é essa queda da água que provou que a corda não anda nesse usando seus lábios, usando sua língua, usando seus dentes. O tempo tá acabando. Ainda estamos na página 2, 5. Que ótimo.